Olá, eu sou a professora Ginete e juntamente com a professora Regina estaremos trabalhando o componente linguagem e método científico, sendo um dos temas referências. O que é referência, então? São os elementos que descrevem o documento, identificam aquele documento que você consultou para fazer seu trabalho acadêmico. Pode ser livro, periódico, anais de eventos, trabalhos acadêmicos, entre outros. Então, as referências, primeiro você tem que configurar seu arquivo em espaço simples, né? E é o único texto do trabalho que fica alinhado à margem esquerda. Então, sempre tem que observar isso. E elas devem ser também padronizadas quanto ao tipo ou adoção de elementos complementares ou essenciais. Por exemplo, se você usar negrito ou itálico, você deve usar sempre o mesmo para destacar um título ou o nome do documento. Então, as referências devem ser padronizadas, ser uniformes. Então, hoje nós vamos trabalhar especificamente o tema indicação da autoria na referência, que ele pode ser de três formas. A entrada da referência pode ser pela pessoa física, quando são um, dois ou mais autores, pessoal. Pessoa jurídica, quando é uma entidade, uma instituição, ou também pode ser que seja sem autoria. Independente do tipo de documento que você vai estar elaborando a referência, a indicação da autoria é sempre a mesma para todos. Pessoa física, que são a autoria pessoal. Então, você deve observar, quando você vai colocar os elementos essenciais do teu trabalho, que deve ter o nome da pessoa, das pessoas pelo sobrenome e nome, né? Conforme ele está indicado lá no documento onde você vai consultar. Começando, você pode ter de um ou mais autores. Então, quando tem um autor no documento que você consultou, sempre pelo último sobrenome do autor e demais nomes. Então, nesse caso, temos aqui uma dissertação de mestrado, a indicação, quem fez a Madeleine Carvalho Miller. Miller, todas as letras maiúsculas, vírgula, demais nomes. Então, um autor. Quando você vai trabalhar e você está com um documento com dois autores. Então, sempre na ordem como se apresenta no documento. Então, aqui, sobrenome do primeiro autor, demais nomes. Ponto e vírgula, sobrenome do segundo autor e demais nomes. Então, aí fica com dois autores, na ordem como se apresenta no documento. Mas o meu documento consta de três autores. Da mesma forma, conforme está posto lá no documento, sobrenome, último sobrenome, demais nomes, separado por ponto e vírgula, sobrenome, nomes, ponto e vírgula, sobrenome, nomes, e ponto final que passa daí para outro elemento essencial. Neste momento, só estamos trabalhando a questão da indicação da autoria na referência. Mas também pode acontecer de você ter um documento que ele conste de mais de três autores. Aí você tem duas opções para indicar a autoria. Você poderá indicar todos os autores pelo sobrenome e nome, como está posto aqui, 5 autores, e também você pode optar em indicar o primeiro nomes, sobrenome e nome, eteal, que quer dizer e outros. Então, observe que há duas formas de indicar, no caso, quando você tiver mais que 3 autores, autoria pessoal no seu documento. Também, nas indicações de autoria, da referência, pode acontecer de ter sobrenomes com parentesco. Como a gente sempre fala, o parentesco não é um sobrenome, ele acompanha o último sobrenome. Então, nesse caso, pode ser neto, filho ou júnior. Sobrenome neto acompanha e o nome. Nesse outro caso, né, Oliveira Filho, Abelardo. Então, o parentesco acompanha o último sobrenome. Nesse caso, que tem mais de mais de uma autoria também. Sobrenome, nome, júnior e o nome. Então, observe, quando houver parentesco, ele não passa para frente da tua referência, mas sim acompanha o último sobrenome do autor. Na forma de indicação também de autorias, vocês poderão, na hora de elaborar a referência, fazer em duas formas. Você pode fazer com o sobrenome e nome por extenso ou sobrenome e nome, os nomes abreviados. Então, aqui nós temos dois exemplos, o mesmo exemplo indicado com 3 autorias, quando você pega o sobrenome e os nomes são abreviados.
no primeiro caso aqui. E no segundo caso, o nome é por extenso, são sobrenome e nomes. Só tem uma observação. Quando vocês forem fazer no formato abreviado, todas as referências de vocês terão que ser no formato do autor abreviado. Se vocês fizerem por extenso, todas as referências deverão ser feitas nesse formato. Então, é essa observação que a gente faz no caso da opção de uma ou outra forma. Na indicação da autoria também nós temos entidades que publicam, então a pessoa jurídica. Então, o que você deve fazer na hora da indicação da autoria? Todas as letras maiúsculas, o nome da entidade, ok? E também, por exemplo, uma associação, uma legislação, que o Brasil, então, é a entidade, aqui um órgão de classe. Então, deve observar que a indicação da autoria, no caso de referência, pessoa jurídica, entidade, todas as letras, na hora da referência, são feitas com letra maiúscula, a indicação da autoria. Outro caso que pode ocorrer é a autoria desconhecida. Então, você tem um artigo ou algum documento que não consta da autoria. Como não consta da autoria, você inicia a indicação pelo título, já começa pelo título. Então, observem que o uso da energia, quando ele for um artigo indefinido ou definido que não tenha significado, você acompanha a segunda palavra, então, o uso. E as demais palavras que constam no título. Por exemplo, no segundo exemplo, planeta seria o título, então ele não tem um artigo, então ele já começa direto pela palavra indicada lá no título. Então, quando não tem autoria, o título assume a autoria, ok? E aí, para facilitar vocês, nós fizemos um quadro, então, quando você vai fazer a sua referência, a primeira coisa que deve observar, além do espaçamento simples, sem justificar a margem direita, quantos autores eu tenho? Que tipo de autoria eu tenho? Então, um autor, 2 autores, 3 autores, mais de 3 autores. Então, a forma de dar entrada, cada um deles. Então, quando é um autor, nome e sobrenome, já tem um exemplo do lado, né? Então, sobrenome sempre é separado por uma vírgula para ir para os demais nomes. Quando tem 2 autores, sobrenome, nome, ponto e vírgula, sobrenome, nome. Quando é 3 autores, no mesmo formato, sempre sobrenome, nome, ponto e vírgula, sempre separando um do outro. E quando tem mais 3 autorias, como nós colocamos, sempre você indica todos pelo sobrenome, nome, ou indica somente o primeiro que consta no documento, sobrenome, nome, e a expressão ETAL, verificando que o ETAL está em itálico, ok? O que quer dizer? E outros, tem mais autores. Sem autoria, como nós já falamos, começa pelo título, a primeira palavra válida, todas as letras maiúsculas. E autor, entidade, então, todas as letras maiúsculas, expressando o título completo. Quando for sobrenome parentesco, então ele acompanha o último sobrenome, nome, ok? Então fica fácil até para vocês identificarem o formato de indicação da autoria.